Pronto. Tudo ok, Guto. Posso começar? Sim, Bom dia a todos e a todas. Aqui representando o nosso deputado federal, seu Moreira, que por motivos de uma agenda mais importante que o leva a não estar presente pelo fato do ocorrido aqui no Rio Grande do Sul na última semana, das enchentes, do ciclone extratropical, ele hoje está dedicado com os prefeitos do Rio Grande do Sul a participar de reuniões da Defesa Civil e na Casa Civil junto ao governo federal, impossibilitando a sua participação nesse momento dessa abertura do Brasil precisa pensar o Brasil sobre inclusão produtiva. Infelizmente, vocês devem ter acompanhado pela imprensa que o Rio Grande do Sul foi bastante afetado por enchentes e uma forte chuva, e isso devastou algumas cidades, inclusive da região do deputado Alceu, que é o litoral norte. Então, por isso, da sua dedicação nessa semana a auxiliar os municípios na sua recuperação. Então, em consideração a isso, o presidente Alceu não pôde participar desse debate tão importante, e já peço desculpas, Daniel e Vini, pela ausência do nosso deputado, mas peço que entendam também a importância da participação dele nessas agendas. Eu quero agradecer de pronto também a participação tanto do Daniel da Orpas, ele que é administrador com MBA em gestão de pessoas e pós-graduação em ética, cursou mestrado em ciências sociais, fundador da Orpas, recebeu o troféu Periferia, aceleradora de negócios, também coordena a Árvore Preta, a Universidade Livre da Inovação e Sonego Bistrô, que eu já tive o prazer de conhecer lá em São Paulo. E também meu amigo Vinícius Mendes, ele que é administrador, mestre em marketing estratégico, é professor e fundador da agência Fomento Social Besouro, que criou cerca de 45 mil negócios, com mais de 150 mil pessoas atendidas, e é membro do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, de pronto, quero agradecer a ambos por terem aceitado o convite da Fundação Ulisses Guimarães. A inclusão produtiva é um debate que faz parte do nosso programa Educação do Futuro. Nós construímos ao longo dos últimos anos, através desse projeto, do projeto de educação, um grande debate sobre a educação brasileira. Já aprofundamos um pouco mais esse debate e agora estamos dando início de um amplo debate sobre a inclusão produtiva. De que forma nós podemos incluir aqueles que estão excluídos na sociedade e reinseri-los novamente no mercado de trabalho. E entendemos que os projetos sociais, tanto que a Orpas quanto a Besouro realizam em todo o Brasil e até fora do Brasil, são ferramentas que devem fazer parte do escopo da proposta da inclusão produtiva do nosso programa de educação no futuro. Então, muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos consultores Gustavo Grisa, Raul Henri, José Fogaça e também Lelo Coimbra e a Suzana Cacuta por estarem trabalhando arduamente na construção dessa proposta de inclusão produtiva. E, de imediato, eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Editorial da FUG, senador José Fogaça, que vai, junto com o Grisa, o Raul e a equipe, coordenar os trabalhos dessa manhã. Muito obrigado a todos. Bom dia, Guto. Obrigado. Meu bom dia a todos, queridos amigos, companheiros de luta, tudo gente querida, conhecida. Daniel, grande lutador das melhores causas do Brasil. O menino Vini, que hoje é um brilhante player da luta social, da defesa dos interesses dos que mais precisam, um inovador, uma figura extraordinária. Eu conheço desde menino. Só podia dar no que deu, ou seja, um homem dedicado 24 horas por dia para ajudar as pessoas que precisam vencer as barreiras de uma sociedade que é muitas vezes tão injusta como a nossa.
meus queridos Gustavo Grisa, Raul Henri, Tati, Marga, enfim, todo o nosso pessoal que está aqui, que eu estou vendo, posso deixar fora algumas pessoas, mas estou vendo aqui os nossos companheiros. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que nós estamos num empenho, aí sob a coordenação do Guto, num grande empenho para achar o caminho da inclusão produtiva. Já elaboramos alguns textos, fizemos várias pesquisas, Susana Cacuta, Raul Henri, deputado Lelo Coimbra. Este grupo tem trabalhado intensamente nessa direção. E as primeiras pessoas que nós estamos consultando, procurando ouvir, são vocês, Daniel e Vini, por saber que é um trabalho que merece muita atenção, merece muito respeito, muita consideração. É um trabalho sério e, sobretudo, é um trabalho inovador. Então, nós gostaríamos muito de ouvir vocês, porque o Brasil tem um histórico dos últimos 60, 80 anos que nos condenam, que nos condena, um histórico que demonstra o quanto nós fizemos pouco em termos de contribuir para um processo real, efetivo, de inclusão produtiva. O Brasil teve momentos de crescimento econômico extraordinário em sua história, por exemplo, entre os anos 70 e 90, momentos em que havia um empenho das classes empreendedoras no Brasil de criar realmente uma indústria brasileira, né? Principalmente a indústria automobilística, que marcou, por exemplo, os anos 60 e 70 no Brasil. E o fracasso foi retumbante, porque nós não tínhamos domínio de tecnologia e não tínhamos mão de obra qualificada. O Brasil foi olhar para as suas forças de trabalho e verificou que, como não se investia 2% do PIB durante 40, 50 anos apenas em educação, o Brasil não tinha condições, né, de ter uma autonomia de pesquisa e desenvolvimento para gerar uma produção industrial realmente sua, não é? Com cara de Brasil. Nós tivemos que mudar completamente e, no início dos anos 90, fizemos uma abertura econômica no país para podermos, então, trocar tecnologia com as nações mais desenvolvidas, aquelas que estavam na ponta dos processos de inovação. E assim foi. Eu me lembro, quando era senador, que nós aprovamos, e eu aprovei também, muito entusiasmado, muito convicto, eu aprovei o fechamento total do país para a indústria de hardware. Ou seja, era proibido importar, só se podia produzir computadores no Brasil. E assim foram 10 anos. Mas eu digo a vocês, não houve fracasso mais bombástico do que esse da indústria de informática. Nós produzimos verdadeiras carroças que, comparadas ao que o mundo estava desenvolvendo, eram assim um atraso enorme. E tinha uma causa apenas nisso tudo. A causa era a falta de cérebros, a falta de conhecimento, a falta de tecnologia, o não domínio da tecnologia. Ou seja, nós não tínhamos uma base de capital humano para sustentar qualquer tipo de projeto, né? Mas eu sei que vocês têm uma visão, no país de hoje, que é uma visão, talvez, que não tem esta dimensão da grande indústria, mas é uma visão revolucionária, no nosso entender.
e que é fundamental também. Do ponto de vista humano, é a coisa mais bonita que se pode fazer. É ajudar aquelas pessoas que estão à margem, que estão marginalizadas da força de trabalho, né? Para incluí-las num processo mínimo e em que elas possam depender só de si mesmas ou que possam, a partir de um certo momento, ser, quem sabe, as diretoras, não é? As dirigentes do seu próprio destino. Então, Vini, Daniel, é um grande prazer, é uma grande satisfação, e eu vou, então, pedir imediatamente, assim que em 10, 12 minutos, o Daniel inicie e faça a sua exposição, dizendo mais ou menos o que é o Daniel da Orpas e o seu trabalho. Por favor, Daniel. Senador Fogaça, é uma honra poder estar aqui com o senhor e com todos presentes nessa manhã. Vamos ao ponto. Mas Guto também, querido, obrigado pelo carinho, pelo convite, e todo mundo que está presente parou amanhã para nos ouvir. Sou Daniel Faria. Há 19 anos atrás, eu fundei no quintal da minha casa um negócio chamado Orpas. Obras recreativas, profissionais, artísticas e sociais. Eu quero primeiro dar um cenário. Distrito do Jardim São Luís, quase 400 mil pessoas, que faz fronteira com o distrito do Jardim Ângela e Capão Redondo, zona sul de São Paulo, periferia. Década de 90, esses distritos ficaram marcados como uma das regiões no Brasil de maior violência. Tem um dado, por exemplo, março de 1993, que no distrito do Jardim Ângela se registrou 274 assassinatos em um único mês. Estou dando esse contexto que eu vou estar falando de inclusão produtiva em área de alta vulnerabilidade social. E eu diria mais, usando uma palavra que o senador comentou, inclusão produtiva, e eu grifo, humana, em área de alta vulnerabilidade social. Dentro desse contexto, eu criei a Orpas, porque a gente entendeu que essa mudança ela deveria vir de dentro da comunidade, por pessoas da comunidade, contando como apoio outras pessoas de fora da comunidade, mas que os protagonistas deveriam ser as pessoas da comunidade. Por que isto? 20 anos de trabalho social, diariamente a gente recebe pessoas da comunidade que, sem nunca terem pisado lá, têm todas as respostas para problemas que nem são os nossos problemas. Então, eles sabem quais são os problemas e têm as soluções, né? E, de fato, que algumas vezes 30%, 40%, 50%, as pessoas até estão certas. Sem terem pisado lá, elas acertaram o problema e, de repente, aquela solução até poderia ser boa. Mas soa de tanta arrogância para quem está lá, e muitas vezes a comunidade não tem ouvidos para escutar, de tão arrogante que soa este lugar de pessoas desconhecidas que, sem ouvir, já tem a solução para os nossos problemas, quiçá que uma hora ou outra acertem quais são os problemas. Então, a gente foi se especializando em trazer o protagonismo para dentro da comunidade e acionar pessoas para desenvolverem as comunidades e trazer pessoas de fora, principalmente com conhecimento de ponta, com experiência, com know-how, né, de outras tecnologias que a gente pudesse adequar dentro da comunidade. Eu vou contar a história da Orpas para aproveitar melhor os 12 minutos, já na narrativa da inclusão produtiva, e no final completo uma coisa ou outra do que a Orpas é e faz. Nós criamos uma que eu chamo de comunidade moderna, chamada Quilombo Orpas.
que é é um quilombo com muita tecnologia, digitalizado, mas também com aquele contato do dia a dia. E no nosso quilombo, nós classificamos as famílias em 3 cores: vermelho, verde e amarelo. O vermelho é onde tem dentro da família pessoas acamadas que estão enfrentando câncer, doenças complexas, acamados, pessoas de altíssima vulnerabilidade social, que elas ficam impossibilitadas de buscarem programas de desenvolvimento ou de geração de emprego ou renda. Então, a primeira coisa que a gente fez para incluir as pessoas é a gente conhecer quais são aquelas pessoas que estão impossibilitadas de serem incluídas por uma força maior que não depende delas, e deixar isso de uma forma bem objetiva. E aí a gente traz o grupo das pessoas que são o que a gente chama de verdes, que são as de altíssima vulnerabilidade social, que precisa terem as ações priorizadas, e as amarelas, que são de vulnerabilidade social. Com isso, para incluir, a primeira coisa que a gente faz, mesmo a gente não querendo fazer, mas a gente faz, é a assistência. Porque como a pessoa ela consegue ir buscar um programa de empreendedorismo, buscar um emprego, se ela está de barriga vazia, como que aquela mãe que está pedindo para o filho tomar água para curar a dor da fome é capaz de pensar em alguma outra coisa para empreender, para fazer, e pedindo para o filho tomar água em casa porque ela não tem ali o que alimentar? Então, para isso, a gente criou programas de assistência ligados à alimentação. Na pandemia foram 24 toneladas de cesta básica. Esse ano nós já distribuímos mais de 60 mil em alimentos para o público mais vulnerável. Apoio psicológico, porque principalmente o isolamento, as novas tecnologias, o sofrimento, essa resiliência, isso vai gerando angústia, vai gerando doença na alma da pessoa, depressão, pânico, de você chegar e sair de casa para trabalhar e ao voltar você está sem o dinheiro para comer. E não só para você comer, para os teus filhos comerem. Isso, além de tudo, gera dor, sofrimento, angústia. Então, a gente percebeu um aumento na idealização. Não estou ouvindo a voz do Daniel. Uma pessoa comentou. Não sei se todos estão me ouvindo. Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa os mediadores sinalizam. Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Isso vai gerando dor e sofrimento, idealização suicida. As pessoas elas querem morrer. Elas querem morrer. Elas não querem mais trabalhar, porque trabalhar já estão trabalhando e não estão dando conta. Elas já estão saindo para catar latim e não estão dando conta. Então, as pessoas elas querem morrer, né? E muitas delas só não faz o ato de fato porque tem a criança lá, que se morrer, ela sabe que vai ficar pior para as crianças. Mas o sentimento dela é de morrer, de acabar com a vida. Então, apoio psicológico, apoio jurídico. Tem muitas mães que estão sofrendo e o pai das crianças está lá gastando dinheiro nas drogas, na bebida, no campo de futebol, e ela lá sofrendo, passando necessidade com as crianças. Apoio pedagógico para as crianças e encaminhamentos diversos que a gente faz. Isso eu chamo de assistência. A gente separa para o público vermelho, tem a prioridade, e aí a gente trabalha o restante com a comunidade. Só que aí a gente foi percebendo também que só a assistência coloca as pessoas em uma situação que eu vou chamar, entre aspas, de comodidade, que a gente está num grupo mais fechado, e eu não vou ficar detalhando coisas básicas, né? Claro que não é cômodo essa situação de vulnerabilidade social, mas só para a gente poder seguir sem ficar preso a detalhes, que eu sei que eu estou num grupo de confiança, dá para a gente avançar para tentar chegar ao final. Então, isso gera uma certa comodidade. Então, a gente foi buscar, dentro da psicologia, um conceito de parear, e aí a gente pareou assistências com os programas de desenvolvimento, recompensando as pessoas que mais participam dos programas de desenvolvimento. O que isso significa? Nós temos diversas oficinas que a gente trata questões de vulnerabilidade social, questões emocionais, fomento ao empreendedorismo, dicas de emprego, profissões e tantas outras coisas, que essas pessoas que estão no quilombo, quanto mais elas participam das atividades de desenvolvimento,
elas vão crescendo no ranking da categoria verde pela participação e elas são priorizadas na assistência. Porque aí na assistência ela fica pouco tempo. Ou seja, se eu estou dando cesta básica para uma família e ela participa intensivamente nos meus programas de desenvolvimento, em 2, 3 meses ela vai entregar a carteirinha para mudar de cor dizendo: eu não preciso mais da assistência, porque eu consegui um emprego, porque o meu currículo que estava ruim, agora eu estou com um currículo bom, porque agora eu estou... E eu não preciso mais. E aí eu consigo ir desenvolvendo a comunidade de uma forma sustentável e mantendo em pouco tempo as pessoas na assistência, com exceção daqueles que têm enfermidade, que têm pessoas acamadas em casa, que é uma outra questão médica. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o fomento, porque não basta a pessoa ter conhecimento, conteúdo. Existem diversos programas de conteúdo no mercado. A comunidade está perdida, porque é tanta coisa que ela não sabe o que faz. Tem tanta coisa online, tanta coisa na internet. Então chega um certo ponto que não é mais uma questão de ofertar curso e conteúdo. Se cada curso que eu fizesse chegasse 1 quilo de arroz em casa, a pessoa ficaria o dia inteiro lá que ela estaria alimentando o filho. Chega uma hora que ela se sente culpada dela ficar na internet fazendo 1, 2 horas de curso, porque o que isso está resolvendo o problema dela. Então, por isso que a gente trabalha com um pilar da assistência, o outro que é do desenvolvimento, e aí a gente puxa um outro, que aqui eu vou chamar de programas de fomento, que é a nossa aceleradora de negócios sociais e o nosso banco digital ORPAS. Banco para dar microcrédito. Criamos uma moeda social que nos últimos anos a gente trouxe para tecnologia de criptomoeda. Então a gente criou uma criptomoeda social chamada Quilombo, porque a gente consegue determinar a circulação, mesmo que digital, dentro de um perímetro, acelerando o desenvolvimento econômico do bairro. E programa de microcrédito, a gente dá dinheiro para a pessoa criar alguma coisa produtiva e damos orientação. Daniel, eu não sei o que fazer. Então a gente incuba e acelera. Eu chamo de aceleradora porque é um nome que está no senso comum. A gente faz isso há muito tempo, já chamamos de incubadora, já chamamos de um monte de coisa. Mas, no geral, é a gente olhar para pessoas em situação de alta vulnerabilidade social e a gente falar o seguinte: Dona Maria, você já pensou em vender alguma coisa? Não pensei não, meu filho. Mas por quê? Porque eu não sei fazer nada. Dona Maria, o que você faz que todo mundo gosta? Minha comida todo mundo come que lama os beiços. Então, Dona Maria, mas a comida doce ou salgada? É os dois, mas o doce o pessoal gosta mais. Vamos fazer uns doces, então, para vender? Mas, filha, eu não sei vender. Pega a dona Joana, que sabe vender e não sabe fazer o doce, a gente dialoga com ela, se forma uma sociedade, a gente empresta R$500, R$1.000, começam a empreender, coloca nessa rede de moeda social, de banco digital, para que no começo tenha as vendas aceleradas pela comunidade. Trabalhamos enquanto Quilombo a divulgação, nos eventos trazemos elas para divulgar e vender os seus serviços, e isso acelera o desenvolvimento destas mulheres. Então, o que eu estou chamando de aceleradora é uma coisa que não tem nada a ver com o que está posto no mercado. No mercado, a gente vê muitas pessoas que querem acelerar quem já está acelerado, quem já está milhão, quem já está lucrando. Se a gente está falando desse conceito de tirar as pessoas de situação de alta vulnerabilidade social, nós deveríamos acelerar aquelas pessoas que estão ali catando latinha na rua e insuficiente de pagar conta. Aquelas pessoas que nem sabem que poderiam empreender e que poderiam estar usando os empreendimentos para se libertar dessa herança de tanta desigualdade social do Brasil. Então, nós aceleramos mais de 200 negócios, pequenos negócios, alguns deles ganharam escala e são hoje maiores do que a ORPAS, mas uma aceleração humana, uma aceleração de sentar, trocar ideia e de dar o passo a passo da pessoa e, se for necessário, investir com crédito para acelerar o desenvolvimento. 2 minutos, Daniel. Perfeito. E tenho mais 2 pontos para dizer.
O quarto, o que eu vou chamar de alimento para a alma, que é a cultura. Então, a gente traz, por exemplo, para a comunidade concerto de violão clássico. Toda terça-feira tem cinema para crianças, palestras culturais com dicas do que as mães podem fazer com os seus filhos gratuitamente nos finais de semana, que elas não sabem que é acessível para elas. Por que eu digo inclusão produtiva humana? A gente tem que ver como que a gente melhora, a gente devolve para a pessoa a alegria de viver. E a cultura é uma ferramenta importante para isso. E como quinto ponto, reconhecimento e celebração. Criamos há 19 anos o Troféu Periferia Brasil, o Oscar das comunidades, um momento de reconhecer outras iniciativas sociais, negócios de impacto social que são inviabilizados pelas grandes mídias. E é um momento que a gente traz a comunidade junto para celebrar, para colocar uma roupa da hora, para chegar lá, para ouvir uma música, para comer um coquetel, para ir lá assistir a entrega do Oscar ou para receber um Oscar, porque as pessoas elas precisam disso também. Então, a cada ano a gente faz o troféu, encerrando o ciclo, começando um novo ciclo para dizer, ó, chegamos até aqui enquanto quilombo, enquanto comunidade, e agora vamos respirar que a gente tem mais um ano para frente. Então, a importância de celebrar. A tudo isso, eu vou chamar, se eu tivesse que simplificar, e para fechar o meu tempo, que ORPAS é um projeto de desenvolvimento local. Se a gente quer incluir as pessoas, eu diria que a gente não consegue responder problemas complexos com respostas simples. Então, quando vocês me escutam aqui falando de assistência, desenvolvimento, fomento, cultura, reconhecimento, fala, mas isso é inclusão produtiva? Inclusão produtiva é um tema complexo. E tema complexo existe um olhar mais ampliado. Encerro meu tempo aqui nessa primeira rodada. Agradeço a paciência. Ao contrário, Daniel, a gente fica tão fascinado pelo teu trabalho que dá vontade de te ouvir muito mais. É emocionante, realmente fascinante poder se dedicar a um projeto tão maravilhoso, tão humano, né? O conteúdo de humanidade que há no teu trabalho é incalculável. E uma proporção gigantesca, pode ter certeza, Daniel. Muito importante mesmo, como contribuição para tudo aquilo que nós estamos aqui querendo construir com o projeto Inclusão Produtiva da Fundação Ulisses Guimarães. Já está conosco aqui o deputado Lelo Coimbra. Eu agora vi que estamos com a Patrícia aqui também, não tinha identificado a Patrícia aqui entre nós, e vários outros que foram chegando, né? Acho que a Karen, o Maurício, e uma representante da FUG de Roraima, isso é extraordinário. O Maurício é do Pará, né? Da nossa FUG do Pará. Então, são pessoas que a gente saúda. Tem FUG de Sergipe, a Alessandra, com quem estivemos lá em Brasília. Então, várias pessoas interessadas, a Débora Lima, enfim, muito obrigado. Eu agora passaria, então, a palavra ao nosso Vini, o Vinícius da Besouro, que tem também um trabalho que pode ter algumas características um pouco diferentes, mas o mesmo conteúdo humano e o mesmo empenho assim que a gente vê na figura do Daniel. O entusiasmo com o que ele fala e o amor que ele demonstra assim, por essa obra extraordinária realmente comove a todos nós. Mas então vamos ouvir o Vinícius, também teria aí uns 12 minutos, tá, Vinícius? Para a abertura, depois nós voltamos a debater e a conversar. Está com a palavra. Beleza, tudo bem, pessoal? Bom dia. É um prazer estar aqui com meu amigo Fogaça, com meu amigo Guto, com a Tati, e demais companheiros e amigos da FUG, do MDB. Eu gostaria de registrar que eu sou da turma 001 de Porto Alegre, do curso de formação política da FUG, com muito orgulho. Na época administrado, o facilitador foi o Xandão, e
Feliz de estar participando desse momento aqui com vocês, podendo contribuir com o meu conhecimento, que foi adquirido aí ao longo dos últimos 12 anos. Vou tentar ser sucinto aqui, embora seja difícil, porque tem uma trajetória toda entrelaçada, né? Eu entrei para política partidária para fazer a diferença na vida de uma camada da população, na época dos jovens, bem jovens, o primeiro título, né? Os jovens de 16 anos, e não venci a primeira nem a segunda eleição, nem a vereadora nem a deputado, e aquilo não me entristeceu de não concorrer mais, mas eu fui buscando outras formas de fazer, de contribuir para essa população, que era a população que me tocava, né? Que era basicamente a pessoas que tinham a mesma idade que eu, ou muito parecido. E aí eu, morando no Rio de Janeiro, depois de expandir uma produtora de formaturas que eu tinha na época, inclusive o Vini Choque, que alguns ainda lembram por esse codinome, é por causa da produtora de formaturas, que era a Choque Produtora, fez eu ir morar no Rio de Janeiro. Que no caso estou hoje aqui na secretaria, estou usando uma sala da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio, neste momento, aqui na Central do Brasil. E vindo morar no Rio de Janeiro, eu conheci realidades das periferias cariocas e da Baixada Fluminense, que eram muito parecidas com o lugar onde eu nasci, que é na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. Eu sou oriundo de escola pública municipal, estudei em escola pública do Estado também. Era um aluno problema, que fui expulso da escola. Não era o aluno que normalmente o professor bate o olho e fala: esse cara aqui vai dar bom. Mas desde muito cedo, desde os 12 anos, eu resolvi transformar minha vida gerando a minha própria renda para ajudar em casa. Fui vender crepe na frente de escolas particulares. Saía almoçava na escola, né, onde eu estudava, no município, e no contraturno eu vendia crepe para ganhar dinheiro. E essa transformação com 12 anos até os meus 20 anos, eu fui montando pequenos negócios para sobrevivência, iniciando pelo crepe. E essa produtora de formaturas foi um negócio que mais deu certo na época. Essa forma de conduzir a vida através de pequenos negócios fez com que, morando no Rio, na época, eu identificasse que outros jovens, assim como eu, que era essa população que eu tinha uma atenção toda especial, tinham o mesmo anseio, né? Eu preciso de grana e não consigo arrumar estágio. Não tinha jovem aprendiz na época, né? Então não consigo arrumar estágio, porque eu ainda não tenho experiência e ninguém quer me contratar. E segundo, eu nem existia a palavra empreendedorismo. Assim, estava lá escondido nos livros, na Barça, na minha época. Não, se é que tinha na Barça a palavra empreendedorismo, porque é muito recente o termo no Brasil. Entrepreneurship, né? E eu, conversando, dialogando com estudantes aqui no Rio de Janeiro, eles demonstravam essa mesma dificuldade, e eu falei, cara, eu comecei vendendo crepe. Eu peguei um cheque da minha avó, dei cheque para 30 dias, comprei a maquininha e em 30 dias eu depositei o dinheiro lá e comecei a vender. E hoje cheguei a ter 10 unidades de crepe na frente de escolas, com colegas meus de sala de aula, que tinham 12, 13, 14 anos, que vendiam comigo, a gente dividia o lucro, todo mundo ganhava um dinheirinho e era feliz. Nos finais de semana eu cantava funk, ganhava dinheiro cantando funk, dançando, cuidando de carro, na frente da festa do Pêssego, lá na Zona Sul. Aí cada um se virava do seu jeito, mas a gente sempre dava um jeito de ganhar o seu dinheiro. E aí tinha o lado ilícito, né? Com outros amigos também, amigos de escola, de dia a dia, de futebol, que seguiram outro caminho. E por que eu estou contextualizando isso? Porque quando no Rio de Janeiro eu falei para esses jovens que tinha outra possibilidade, que era empreender, eles falaram, mas eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei, cara, o que tu sabe fazer? Vou começar pelo sonho, né? O que tu gosta de fazer? O que tu sempre quis fazer? Meu pai trabalha com serralheria e eu gosto muito disso, eu queria ganhar dinheiro com isso. Beleza, então vamos montar a tua serralheria ou tu vai vender a serralheria do teu pai na rua e vai pedir uma comissão pro teu pai. Beleza. E a tua mãe? Gosta de fazer quentinha, comida, né? Então tu vou fazer quentinha para vender e vou ganhar meu dinheiro.
E assim essa galera foi ganhando dinheiro de fato. E falava, professor, muito obrigado, mudou minha vida, estou ganhando mais de R$ 1.000 por mês, mais que no estágio, e papapá. E eu, pô, mas eu não fiz nada, né? Eu só dei um caminho. E aí surgiu a Besouro depois desse, quando eu me dei conta que a ciência da administração, da qual eu sou muito grato e bem inserido, e com conhecimento relativamente grande, em especial no marketing estratégico, marketing, plano de negócio, planejamento estratégico, fez com que eu parasse para pensar o que eu estou fazendo da vida. Né? Eu estava ganhando meu dinheiro, mas eu estava vendo um monte de gente que estava ferrada sem a possibilidade de ganhar o seu dinheiro e que eu enxergava que não ia arrumar um emprego tão cedo, ia acabar indo para o tráfico ou aliciado por outras frentes do mundo da violência. E aquele cara não ia ter a mesma chance que eu tive, né? Felizmente eu tenho pais maravilhosos que me conduziram, mas eu olhava e eu, pai, esse cara não vai ter. O cara não tinha pai mais, ou não tinha mãe mais, era criado pelo tio, pelo avô, pelo vizinho. Como é que eu posso ajudar esse cara? Ele precisa de dinheiro, né? Educação precisa, claro, saúde ele precisa, uma estrada para pegar o ônibus, é um ônibus. Mas se ele não tiver dinheiro, ele não faz nada disso. Ele não consegue pegar o ônibus, ele não consegue pedir emprego, ele não consegue entregar um currículo. Então precisa de renda imediata. E aí surgiu a Besouro com o intuito de desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade social para a abertura do seu próprio negócio. É bem focado, como o Fogaça começou a fala, são coisas distintas da minha fala e do Daniel, que se conectam, obviamente, né? Mas o nosso negócio ele foi focado em abertura de negócio para pessoas ganhar dinheiro através do empreendedorismo. Não foi para arrumar emprego, não foi para aprender a escrever, a ler, a fazer conta, né, avançar na matemática, não, é o soma e subtração, tá bom. E ele precisa se comunicar minimamente. Eu peguei a ciência da administração e desenvolvi uma metodologia que se chama By Necessity, que é uma metodologia de ensino de plano de negócio para pessoas que precisam empreender por necessidade. Eu lancei um livro que chama A Riqueza das Favelas, já há 8 anos atrás. Depois eu lancei esse livro que chama By Necessity, que é a metodologia. E depois o livro Canvas das Favelas, lançado lá na Casa do Olodum, na Bahia, onde existem milhares de casos de sucesso de pessoas que utilizaram essa metodologia de negócio e hoje são felizes, empreendedores e ganham seu dinheiro. É para o cara sair da miséria para a pobreza. Da extrema pobreza para a pobreza. Talvez a pobreza para a classe média. E se ele for um besouro voador, que a gente fala, que é o Voa Besouro, a nossa hashtag, é um empreendedor que deu muito certo, aí ele voa. E tem eu e outros milhares no Brasil que deram certo vindo da periferia, com pouco conhecimento técnico ou nenhum, muitas vezes sem a própria formação do ensino regular, e mesmo assim ascenderam na vida com seus próprios negócios. Como meu pai, que era feirante, tem a 4ª série, nos criou e está super bem. Né? O meu irmão hoje é diretor de marketing da GM nacional e eu tô com esse negócio que vou falar. Então, assim, tem como, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa ser doutora em administração para ter um grande negócio ou um bom pequeno negócio. Porque muitas vezes nem o doutor consegue ter um negócio. O negócio não é simplesmente entender a teoria, precisa entender na prática. Então, eu peguei a ciência da administração e transformei o plano de negócio, que é um modelo. Eu juntei 9 modelos do mundo, indiano, um modelo português, um modelo da Finlândia, um modelo americano, o Canvas, que daí foi lançado, né, há pouco tempo. Juntei 9 modelos, o Lean, Startup, juntei esses modelos e abrasileirei. Não, mas se o cara que nasceu no Cantagalo, no Alemão, na Restinga, como é que esse cara consegue montar um negócio sem ler direito, sem escrever direito, sem se comunicar direito? Porque alguns conseguem, eu consegui. Por que os outros não conseguem? Aí, Fogaça, vamos lá para a tua pauta número 1, que eu sei, que é a educação. Falta, né, base cultural
desde, desde, desde quando a criança entra na escola, que existe outra possibilidade que não procurar um emprego. E aí não estamos falando só de negócio, ganhar dinheiro, nós estamos falando de cultura mesmo. A pessoa precisa entender que ela pode fazer as coisas sem depender do Estado, ou sem depender da iniciativa privada, ela pode fazer por conta. Ela pode ir lá e resolver o problema dela. Mas normalmente ela pega uma placa e vai num lugar reclamar, ao invés de pensar numa solução, reunir o grupo que iria reclamar e resolver. Então, isso é o ato de empreender, né? Então, desmistificando aqui. Então, já foi 10 minutos que eu estou tentando controlar, então eu vou acelerar. Disso surgiu a Besouro. A Besouro aplica essa metodologia hoje para cerca de 10 mil pessoas por mês. Ela não foi pensada em nenhum momento em não trabalhar com escala, então eu parei muitas vezes ao longo desses 8 anos para pensar o que eu estava fazendo, refletir, conectar com políticas públicas, conversar com o Estado, para que eu utilizasse a minha inteligência e o meu conhecimento técnico. Hoje eu sou mestre em ADM, né, e graduado, tem algumas pós, mas para usar esse conhecimento e transformar isso em uma riqueza para o país, e não para mim, necessariamente. E hoje, felizmente, a gente atende a todos os estados da federação, a outros 26 países com essa metodologia. É importante dizer que países subdesenvolvidos, como, por exemplo, Guiné-Bissau, que é o 9º pior IDH do mundo, que nós atendemos, que fala a língua portuguesa, tem uma taxa de conversão dessa nossa metodologia de 70%, que no Brasil é 70%, lá a conversão é de 94%. Então, assim, quanto maior a necessidade de dar certo. Então, tem uma conexão total o cara estar passando fome com fazer algo dar certo. Só que ele precisa de educação. Ele precisa de conhecimento. E ele precisa de alguém que pegue pela mão e trate ele como um ser humano e não como um número. E daí a nossa... Mais 2 minutos, Vini. Beleza. E daí a nossa grande diferença, nosso negócio, ele é complementar ao Sebrae, por exemplo. Ah, mas qual é a diferença de vocês do Sebrae? Nós atendemos o pré-MEI. É o cara que não chegou no MEI e talvez nunca vai chegar. E esse cara é o cara da inclusão produtiva que nós estamos falando aqui. O cara que já chegou no MEI, meu irmão, ele já está salvo. Ele já sabe o que ele está fazendo. Ele pode ser que ele passe perrengue, tenha dificuldade, vai ter que pedir empréstimo, mas não vai passar fome. Sim, estou exagerando, tá? Pode ser que um percentual passe, mas a grande maioria dos 14 milhões de MEIs não vão passar fome, porque eles já entenderam a lógica da coisa. Agora, o cara que não chegou lá ainda, que está vendendo bala no trem, esse cara ainda não entendeu a lógica de que quer transformar a bala que ele vende no trem, no sinal, em um negócio. E esse é o nosso papel, fazer com que essas pessoas, antes do Sebrae, se transformem em empreendedoras reais. E eu vou dar dados para vocês aqui, dos 74, são 77 milhões, 76 milhões de pessoas que pegaram o auxílio emergencial na primeira leva da pandemia. E eu fiz uma live com o secretário na época, a secretária de Artesanato e Empreendedorismo, falando sobre isso, do Ministério da Economia. 14 milhões e 13 milhões eram MEI, aproximadamente 50 milhões de pessoas que não na parte produtiva, economicamente produtiva do nosso país. São 53 milhões de pessoas que são desempregadas ou autônomas, declaradas autônomas, ou que fazem bicos pelas ruas do nosso país. São 53 milhões de pessoas que são atendidas por quem? No governo federal, por exemplo, por que pasta? Fica a pergunta. É pela assistência social, Bolsa Família e o antigo... agora Bolsa Família, de novo o nome. Mas e aí? E quem mais? Como é que nós vamos tirar esse cara do Bolsa Família? Quando é que ele vai ganhar mais de R$600? Não tem. Tem iniciativas muito pontuais. Todo o Brasil tem
iniciativas pontuais numa comunidade, em outra comunidade. Mas política de Estado, o Rio Grande do Sul não tem, o Rio de Janeiro não tem, São Paulo não tem, não tem. E o governo federal tem algumas iniciativas, mas não faz a entrega de inclusão, é botar o cara para produzir e ganhar dinheiro, em escala, também não tem. Eu sei que foi tentado diversas formas de fazer. Faz parte do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, já há 3 mandatos, e enxergo bastante, assim, e do Comitê de Microcrédito também, do governo, não enxergo nada contundente. Microcrédito é outra política que não funciona no país, nunca funcionou de fato. Assim. Então, fica aqui a minha contribuição de forma singela. É claro que eu tenho muito aqui, é um assunto infinito para falar, né? Mas espero poder contribuir ainda mais. Obrigado pelo Beleza, tempo. Vini. Beleza, Vini. Muito bom, porque, sobretudo, demonstra, sim, uma mente empreendedora, que tu sempre tiveste, né? Mas que se volta inteiramente para aquelas pessoas que estão lá no último degrau, né, da renda, de baixa renda, às vezes até sem renda nenhuma, estão realmente em estado de absoluta miserabilidade. Isto é realmente um gesto profundamente humanista. Então, agora eu vou pedir ao Gustavo Grisa, né, que é o nosso eixo aqui de trabalho da inclusão produtiva, que ele também conduza algumas perguntas e algumas questões que possam nos ajudar a entender melhor o trabalho de vocês, o magnífico trabalho de vocês dois, Daniel e Vinícius, para que a gente tire também um proveito disso, no sentido de que a Fundação possa incorporar alguma coisa, aprendendo com vocês, incorporar alguma coisa e concretamente transformar isso também em algo que possa chegar a outros lugares, a outros pontos do país. Gustavo, é contigo. Obrigado, senador Fogaça. Na realidade, talvez hoje a gente está tratando da inclusão produtiva e tentando exatamente, né, modestamente, a partir do nosso projeto, nessa contribuição, e de trazer esse tema para o centro do debate nacional. Esse talvez seja o grande tema estratégico do Brasil hoje. E precisamos, com a ajuda, né, de lideranças como o Daniel, do Vinícius, trazer isso para o centro do debate nacional. E é isso que nós estamos tentando, né, nos preparar, nos instrumentar para fazer. Eu vou fazer uma primeira pergunta, pedindo primeiramente para o Daniel, e o Vinícius pode comentar a questão ou, obviamente, colocar um outro ponto de vista sobre o tema. E depois da minha pergunta, eu só vou pedir para o amigo Raul Henri, nosso querido deputado Raul Henri, que faça uma complementação, uma observação após essa pergunta inicial. A pergunta inicial que eu faço para vocês é o seguinte: uma das grandes problemas que nós temos, obviamente, desafio, é o custo dos grandes programas de transferência de renda. O problema assistencial, a discussão desses grandes programas versus o seu retorno, né? E a discussão que vocês conhecem muito bem de assistencialismo versus a libertação exatamente da pessoa buscando empreendedorismo e a efetiva melhora da sua qualidade de vida. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Daniel e, claro, o Vinícius, logo em seguida, pedir 5 minutos na resposta, Daniel. Em seguida, o Vinícius pode também comentar no mesmo ponto de vista, obviamente, ponto de vista diferente. Os dois estão muito embrenhados nessa questão. É como a questão dos programas sociais, dessas pessoas que você encontra que participam da ORPA, né? E vale mesmo para quem está inserido, o quanto dessas pessoas realmente recebem esses auxílios, esses programas, né? E como que vocês enxergam na prática, bem na prática, a conexão do papel que esses programas fazem com o trabalho que vocês fazem. É isso para que a gente possa começar a pensar numa articulação nacional. Raul,
favor, fica à vontade. Eu, infelizmente, vou ter que sair. É. Queria dar aqui um depoimento bastante rápido. Primeiro, eu quero parabenizar os dois pela fala de ambos. A gente fala muito da teoria, mas eles estão com a mão na massa e o mundo real é uma coisa bastante mais complexa do que o mundo das teorias. Mas eu queria só dar um depoimento que acho importante, porque o Brasil não tem conhecimento disso. O microcrédito do Banco do Nordeste aqui, o microcrédito urbano, é um sucesso. No último ano, antes da pandemia, foram emprestados 11 bilhões de reais em 4 milhões de operações. Isso é muito maior do que aquele exemplo que tem lá na Índia, que deu um prêmio Nobel a um casal de economistas americanos. Foram 4 milhões de operações, uma taxa de juros que não é baixa, é uma taxa de juros em torno de 24% ao ano, e a taxa de inadimplência é de 1,5%. Então, aqui no Nordeste, a gente tem uma experiência, talvez porque seja uma região mais pobre, mais sofrida, as pessoas se agarram às oportunidades como se estivessem se agarrando à última oportunidade da vida. E esse exemplo daqui é um exemplo que tem que ser mais estudado e mais observado. Essa coisa da tecnologia, de como fazer na prática, não é uma coisa simples. Como o nosso Daniel falou, isso é uma coisa muito complexa. Você transformar a realidade é bastante diferente de escrever uma tese. Então, eu queria chamar a atenção para essa experiência do Nordeste, que é uma coisa, geralmente, como são as coisas do Nordeste, muito ignoradas pelo resto do país. Perfeito. Obrigado, Raul. E já passando a palavra para o Daniel, podendo complementar o Vinícius, eu queria exatamente isso, entender como, na prática, vocês enxergam a conexão dessas políticas públicas de transferência e renda com o que vocês realmente veem que funciona. Como usar isso melhor, como a gente ter uma resposta melhor. Obrigado, meu querido. E também dentro dessa linha, né, o Joaquim, do Banco Palmas, uma grande motivação da Orpas, amigo, uma inspiração para tudo que a gente faz de desenvolvimento econômico. O grande problema, agora vamos direto ao ponto aqui, que é só 5 minutos. O grande problema que eu vejo é a parte da assistência, os programas de transferência de renda, eles estarem muito próximos do salário mínimo. O problema não é a assistência, é o salário mínimo, que é muito mínimo, é muito baixo. E aí muitas pessoas no dia a dia, por ignorância, né, elas não são culpadas, né, elas são vítimas de um sistema mais complexo que envolve educação, informação e tantas outras coisas. As pessoas, elas se veem comparando. E durante muitos anos prevaleceu uma visão assim: se eu for trabalhar, eu vou perder a minha assistência. Como a minha assistência é perto do que eu ganho trabalhando, então eu fico em casa e eu ganho. A gente fez um esforço muito grande para falar: você pode participar desse outro programa, isso não impacta o auxílio do governo e tal. Então, a gente está falando de desinformação, de ignorância, e a sociedade conseguiu fazer com que as pessoas mais vulneráveis elas deixaram de sonhar, de desejar, de falar assim: nossa, eu quero alguma coisa grande, né? Porque não é possível que a pessoa ela se contente com o mínimo, né? Tanto o salário mínimo quanto o auxílio mínimo do governo. Para resolver, o que a gente vem prototipando na comunidade, e para ser propositivo, seria discriminar. Então, quais são as pessoas que precisam e que não têm condições de desenvolver uma atividade produtiva, pessoas doentes, acamadas, com limitações, enfim. Então, discriminar, primeiro passo, porque tem pessoas que a assistência ela é fundamental. E um segundo passo que eu vejo seria parear. Então, parear o quê? Em qual sentido? Pô, legal. Como que essas pessoas que elas estão recebendo auxílio, o que mais elas poderiam estar fazendo junto com o auxílio para que elas ficassem menos tempo nessa situação ou que o auxílio tivesse uma representatividade menor dentro do total da receita da casa? Numa composição de um salário digno, não salário mínimo, né? Então, puxa, tudo bem, você está recebendo aqui um auxílio, o salário mínimo, sei lá, é 1.000, 1.300, 1.500, que seja. Pô, mas quanto que um brasileiro deveria ter no mínimo para ter dignidade? É 3.000, são 5.000?
Fechou. Então, o salário mínimo, a assistência, ela é uma composição e a gente desenvolver, formar, motivar, incentivar para que ela vá até ao salário digno, né? E aí, ao passar do salário digno, ela perde a assistência, né? Mas enquanto ela está transitando nesse meio, ela usa aquilo como um propulsor. O que eu vejo são dois fatores. Muitas vezes o setor público ele acha que seria uma impotência, que ele não consegue fazer tudo sozinho. É meio redundante o que eu vou dizer. Mas, nesse sentido, envolver as organizações sociais, e quando eu falo envolver, não é comprar, não é desenvolver programa, transferir renda e falar, faça desse jeito. É envolver com o know-how, com a tecnologia, com o conhecimento individual das comunidades, as organizações sociais dentro desse processo, dizendo, eu não consigo chegar nas pontas, eu preciso de você, mas não preciso de você como um braço, eu preciso de você cabeça, da tua cabeça, do teu know-how, do teu conhecimento e do teu braço. E mesmo que houvesse uma diversidade de ações, porque é isso, porque somos diversos das regiões, das comunidades, cada comunidade tem uma vocação. Então, o envolvimento e o fortalecimento das organizações sociais para que elas pudessem cumprir a tua missão naquilo que elas se propuseram fazer quando nasceram. Não que elas sejam uma terceirização mais barata dos programas do governo, eu também acho que seria um caminho. Porque aonde tem uma organização social estruturada, legítima, criada pela comunidade, é um verdadeiro quilombo, um ponto de resistência, um ponto de cultura, um ponto de fomento. Se a gente fortalecer essas organizações a cumprirem as suas missões, nós estaremos fortalecendo a comunidade na sua diversidade. Então, eu acho que a gente teria que ir nessa linha. E aí eu volto, e para fechar a minha fala, nessa questão de parear, mas parear diferencia, né, as pessoas que sobrevivem só da assistência, mas a partir daí, o que mais essa pessoa poderia fazer? Então, imagina que essa pessoa ela recebe uma assistência do governo, mas ela tem que fazer 5 horas de voluntariado, ou na escola pública, ou numa organização social, por mês, por semana. Que ela tenha que ter o curso de desenvolvimento, mas não só o curso pelo curso, que se ela recusar 5 vezes uma vaga de emprego em um raio de 3 quilômetros próximo da tua casa, a assistência ela cai, sem uma justificativa. Repito, diferenciando aquelas pessoas que, porque cuida de 5 filhos, não pode ir trabalhar longe, que estão acamadas, que tem um filho deficiente em casa, enfim, diferenciar para não cometer injustiça. Mas diferenciar, proteger as pessoas que necessitam só da assistência e usar a assistência como propulsor para os demais públicos que estão em condições de buscar desenvolvimento, buscar emprego e renda. É isso. Perfeito, Daniel. Obrigado pela síntese, foi muito direto ao ponto. Vou convidar aí o Vinícius para comentar mais sobre o tema. Oi, acho que o Vinícius está aí conosco. Oi, Vinícius, deixa eu te comentar, se você tiver mais algo a acrescentar sobre o tema, isso é uma coisa que nos inquieta muito enquanto política pública, essa questão. Alô? Eu acho que ele Ele está travou. caindo, ele de vez em Eu acho quando que ele cai. travou. Acho que travou, né? Uhum. Oi? Oi, Vinícius, tudo bem? Travou Oi, a tua agora sim. conexão? Sim, Agora deu sim. uma Tá. oscilada. Não, tranquilo. Eu ia te pedir para fazer tuas considerações aí desse ponto que Sim, o Daniel desenvolveu. eu vou só contribuir com o que o Daniel comentou.
e trazer a nossa realidade. Assim, nós temos hoje mais de 500 colaboradores na ponta, né? O nosso atendimento é todo presencial, então a gente vai até as comunidades e nos inserimos nas comunidades para aplicar a capacitação e acompanhar os alunos. É como se fosse um agente da saúde da família, com o jalequinho, o agente socioeconômico, o nome que a gente chama, e essas pessoas batem na casa da galera da comunidade para contribuir para a abertura ou para a melhoria de um negócio. E essas pessoas, na sua grande maioria, elas recebem, sim, algum auxílio estadual ou federal. E, assim, eu vou chutar um número, mas deve ser próximo de 70% recebe algum tipo de auxílio e está buscando essa qualificação, essa capacitação para empreender. Então, imagino que culturalmente isso não esteja intrínseco a querer sair da condição de beneficiário de um programa, né, através do CadÚnico, por exemplo, mas tem como o Daniel falou, tem aquele protecionismo, aquela coisa assim, cara, eu não estou fazendo nada, entre ganhar 1.000 e ganhar 600 sem fazer nada, eu fico em casa ganhando 600, né? Então a gente precisa provar no nosso discurso, quando nós estamos convidando essas pessoas para participar das nossas formações, de que é possível dele ganhar 5.000 reais por mês, 10.000 reais por mês. Aí ele brilha o olho e passa a cogitar essa possibilidade de se capacitar para abrir o seu próprio negócio. Mas eles não têm acesso a crédito. Então, contribuindo com a fala do colega anterior, que falou do microcrédito do Banco do Nordeste, que é o único grande operador do Brasil. O Santander agora começou um pouco mais forte, que atende no Nordeste especificamente, né? O resto do Brasil não recebe essa política. E então concordo com ele que isso pode e deve ser dado mais atenção para replicar em todo o país, utilizando em solidário, que é a grande diferença do Banco do Nordeste para os demais na entrega do microcrédito, porque a gente nasce sem nada, meu irmão. Então não temos crédito, não temos nada como aval para pedir dinheiro do banco. Então a gente não tem nenhum bem, nem eu e nem ninguém que nasceu na comunidade. Nunca vamos ter acesso a crédito. Então, se não for o aval solidário, que é uma ferramenta bem utilizada pelo BNB, o microcrédito não serve para nada no Brasil, só para quem já tem dinheiro. Ou assim, dinheiro no sentido de não passar mais fome. Esse cara não tem problema de fome, né? Ele quer desenvolver o negócio dele e precisa do microcrédito, é super legal, acho que tem que usar, né? Mas quem mais precisa não tem acesso a essa política, em exceção no Nordeste, como ele comentou agora há pouco. Perfeito. Muito obrigado pelas observações de vocês e pela objetividade nas respostas. Acho que vocês estão indo bem ao ponto do que foi colocado. Quero convidar o nosso colega de grupo aqui da Fundação Ulisses Guimarães, discutindo a questão de inclusão produtiva, o nosso deputado Lelo Coimbra, vice-governador do Espírito Santo, secretário de Estado em várias ocasiões. Lelo, se você quiser fazer uma observação sobre o tema ou uma pergunta, fica à vontade. Uma observação, bom dia para todos e para todas. Uma observação, nós tivemos uma experiência aqui na época de governo, quando fui vice-governador, e mesmo antes, na prefeitura da cidade, da capital, nós tivemos uma experiência envolvendo cooperativas, nesse modelo que o Vinícius cita, né? Na forma da organização, e também o Daniel. Foi bem exitosa, e no governo nós desenvolvemos um programa de microcrédito via Banco de Estado. Havia e há ainda um fomento chamado Fundap, hoje menor, e que uma parcela desse recurso, que passou a ser denominado Fundap Social, ele era oferecido sob a forma de microcrédito. Foi muito bem sucedido enquanto aconteceu, mas depois ele foi abandonado nos governos seguintes. Então, essa é uma observação que merece
os comentários que o Vinícius fez aí acerca do microcrédito e quem tem acesso e qual o formato, né? Gostei muito da fala do Daniel sobre essa questão do rito de passagem, né? Pode chamar assim, em relação ao beneficiário de um programa público de transferência de renda e a possibilidade de alavancar o seu passo seguinte para uma renda que possa ser considerada justa, né? Mas eu queria, como eu entrei atrasado, eu estava em reunião com o vice-governador do estado e eu peguei a fala do Daniel pela metade. Eu queria saber, o Vinícius já ficou claro como que aconteceu, mas o Daniel, como eu não ouvi, eu não sei se ele comentou e eu queria ouvi-lo. Qual a forma de alavancagem inicial da experiência em relação à fonte de recurso? Que tipo de relação com algum tipo de organização, como fonte financiadora ou como fonte que possa prover algum tipo de recurso? Na sua experiência, Daniel. Obrigado pela pergunta, deputado. A Orpas, nesses 20 anos, 70% do que nós gastamos nos nossos programas assistenciais e de desenvolvimento foram gerados por nós mesmos através de venda de produtos, livros, camisetas, bonés, acessórios, através de venda de consultorias e palestras, e através de outros negócios, como um restaurante que a gente mantém no bairro, chamado Sonego Bistrô. O lucro dessas operações, a gente faz a manutenção dos nossos programas, e numa média histórica, a gente fala de 70%, uma média de autossustentabilidade. Outras partes vieram de recursos internacionais, desenvolvemos mais de 50 projetos internacionais em parceria com a ONU, União Europeia, fundamos Orpas na Argentina, em parceria com a União Europeia, estivemos presentes em 3 cidades na Romênia e Espanha por 1 ano, e mais diversos outros países, desenvolvendo ações e compartilhando a experiência do que a gente vem fazendo no Brasil com outros players globais de desenvolvimento social. Agora, a Orpas para os empreendedores, para a comunidade, a gente tem o Banco Orpas, que a gente tem operação de microcrédito com ticket médio de R$2 a R$3.000 para fomentar o empreendedorismo das comunidades. A comunidade consegue ir no nosso espaço solicitar ou de forma digital. E a gente assinou um contrato esse ano com um fundo. A partir deste ano, os projetos acelerados pela Orpas, que forem indicados, que chegarem ao final do nosso processo, terão a possibilidade de ter R$500 mil de investimento para ganharem em escala os que passarem por todo o filtro, né? Os que chegarem na etapa final da aceleração, por conta da parceria com o fundo que a gente firmou, então terá essa possibilidade. Então, a gente passa a fazer a nossa aceleração em uma região mais central de São Paulo para possibilitar que as periferias da Zona Norte, Leste, Oeste e Sul venham com mais facilidade, em parceria com o DAPTC. Então, a gente tem um espaço aqui numa região mais central, está em parceria com o fundo, e a gente com a metodologia, possibilitando investimento de R$500 mil para cada projeto que passarem pelo processo de aceleração nosso. Então, aqui eu falo do ponto de vista de alavancagem de recurso da própria Orpas, e da Orpas em relação à comunidade, aos empreendedores de impacto social. Perfeito. Muito obrigado. Eu queria aproveitar já a mesma pergunta e fazer já um gancho com o Vinícius. Vinícius, claramente, teu negócio, né, claramente ele é um negócio e um negócio de impacto social. Eu ia perguntar se você enxerga hoje que existe algum sistema, né, que ajude negócios como o teu a se estruturar, né, em relação a outros negócios que não têm impacto social. Né? Como é que você imagina essa escala de outros empreendimentos de sucesso, como o que você está à frente, e que além de gerar negócios, ser um bom negócio, tem um impacto social? Como é que você vê a estrutura para ajudar nisso? Existe alguma vantagem nisso, algum financiamento? Como é que a gente melhora isso no Brasil? Na mesma linha da pergunta feita pelo Daniel, em relação aos recursos. Sim, sim. Eu particularmente, eu tenho uma ambição, assim, sonho grande de que essa metodologia seja encorpada através de lei, e que isso faça parte imagino eu, que dentro do arcabouço do SEBRAE, ou, né,
um ente à parte para atender especificamente esses 53 milhões de pessoas que estão aquém de políticas públicas de inclusão socioeconômica. Então, assim, minha cabeça pode estar viajando aqui, ok, mas eu prefiro sonhar grande do que sonhar pequeno. E aí a fonte de recurso, com certeza, é o Estado, quem tem que fazer. Eu acho que pode haver, sim, uma sinergia com o terceiro setor e com a iniciativa privada. Pode, não, deve haver, mas o grande impulsionador, o grande dono dessa política tem que ser o governo federal, sem nenhuma dúvida, né? Então, entender as melhores políticas, como o Lelo falou, no estado dele, como o outro colega falou do BNB, como eu estou falando aqui, o Daniel está falando ali. Pô, tem inúmeras iniciativas, entender qual que dá escala e atacar. Pô. A gente está no mundo das startups e o governo federal quer planejar 20 anos com uma entrega que 20 anos já acabou, já virou a chave, não é mais esse o problema. Bater 5 anos, vai virar o governo, daí nós vamos resolver um problema que já não existe mais, já é outro problema. Então a gente tem que tentar, eu acho que o governo federal tem essa missão, é tudo muito moroso, e aí eu acho que a burocracia faz parte, eu acho que ela é importante, né? Tem questão de segurança jurídica, institucional e do erário, mas a vontade política faz toda a diferença, e aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho zero dúvidas, porque eu estou super bem relacionado, digamos assim, com diversos entes, tanto federal como estadual, municipal. Quando se quer fazer, se faz. E, infelizmente, para este ponto, não se faz pouco, né? Se faz pouco. Oi. Oi? Pode complementar. Caiu. Não, mas perfeito. Não, eu acho que se faz pouco. Pode complementar. Uhum. Eu acho que se faz pouco e que o principal responsável por fomentar esse tipo de política deve ser o Estado, se tratando do governo federal em especial, para poder gerar escala. O que imagina esse nosso negócio como um CRAS para entrega da transferência de renda. Porém, não é uma transferência de renda, é uma transferência de conhecimento com monitoramento, porque a gente tem um monitoramento semanal na casa das pessoas para ver se elas estão, de fato, utilizando o conhecimento que foi repassado para eles abrirem os seus próprios negócios. A gente empodera a pessoa, em vez de dar dinheiro, a gente dá a marca, a identidade visual do negócio dela, para ela entender que existe um negócio, porque numa comunidade onde nem entra a polícia, o problema dele não é o MEI, que ele não tem uma nota fiscal para emitir. O problema dele é, de fato, ele se sentir dono daquele negócio. E aí, para ele se sentir dono, é a identidade visual, que faz parte da metodologia, e depois um acompanhamento humano, porque essas pessoas não podem ser tratadas como o cara que fez uma pós-graduação em finanças e ele pode ser atendido por uma máquina que fala com ele por vídeo. Não é a mesma relação. A gente tem que entender que não funciona, né? Eu já dei uma palestra para o Banco Central que o cara me perguntou, olha, recebendo o Bolsa Família, na época era R$300, como você sugere que as pessoas pensem em poupança? Que planeta que a pessoa vive, né? Com R$300, o cara quer sobreviver 30 dias e quer que o cara poupe ainda. Eu falei, cara, se sobrar R$1 a mais, eu vou sugerir para o cara, em vez de tomar Skol, tomar Heineken, sei lá, outra cerveja. Porque o cara economizar R$1 por dia, ele tá brincando, por mês, está brincando com a vida das pessoas, né? Então, assim, está muito desconexo o alto escalão do poder público com a entrega na ponta. Perfeito. Acho que nós estamos indo numa Eu acho que o que se observa aí, né, Gustavo, nas palavras do Daniel e do Vinícius, é que eles trabalham num patamar de realidade tão próximo a essa realidade, de forma tão viva, né, que provavelmente o Estado tivesse muita dificuldade para chegar nesse nível. Tá? É muito difícil montar programas submetidos a toda uma legislação, não é? É impossível, por exemplo,
ter um tipo de contato com as pessoas nesse modelo, por exemplo, que o Vinícius aqui nos revela. Provavelmente o Ministério Público logo interviria e proibiria que o Estado fizesse isso, né? Enquanto a ONG Besouro, né, faz isso e faz isso com uma eficiência extraordinária, produz resultados, é possível que isso, com política de Estado, política pública, política de governo, fosse ter tantas exigências, tanta burocracia, tantos papéis, tantos registros, não é? Tantos carimbos, tantas exigências, que primeiro levaria uns 2, 3 anos para montar o projeto, depois mais uma lentidão enorme para expandir o projeto ou atender as pessoas lá naquela agilidade que a gente vê que o projeto do Vinícius tem, que o do Daniel também, não é? A gente vê que eles estão ali no imediato, do dia a dia, do contato real com as pessoas, né? A gente percebe que uns movem mais recursos que os outros e tal, mas o que acontece? É esta proximidade, não é? Esse realismo objetivo que eles vivem lá, e desse ponto de vista, eu acho que é ao mesmo tempo heróica, ousada, sacrificial, mas triunfante essa metodologia que eles adotam, e os resultados são realmente muito interessantes, são extraordinários. Esse é um comentário que eu gostaria de fazer, Gustavo. Continua aí Muito com a pertinente, senador. E colocar, eu acho que é muito importante essas falas, porque assim, a gente vê cada vez mais, outro dia estava numa discussão dessa, né? O Estado, cada vez mais, quando a gente faz uma analogia com o futebol, mais como um meio armador, de organizar a situação, catalisar, institucionalizar, e menos como realmente executor, né? Até porque na execução já se provou que há vários entes muito mais eficientes, esse é um exemplo, e quebra cabeça para nós nesse projeto e em outros, começamos a pensar sistematicamente isso, como funciona. Temos uma pergunta do grupo que está aqui presente conosco, o Luciano Sansão fez uma pergunta para vocês, e aí eu pergunto na experiência, né, tanto do Vinícius quanto do Daniel, vou pedir para inverter agora, o Vinícius responder primeiro, depois o Daniel comentar. Infelizmente já vai ser já a nossa última pergunta já pelo tempo, claro, se surgir algo muito pertinente, nós seguimos mais um pouquinho. O Luciano pergunta o seguinte: é importante discutirmos também o empreendedorismo e inclusão na zona rural, que os jovens filhos de agricultores e pescadores não são atraídos a permanecer no setor rural, e isso traz grandes consequências sociais. Pergunta para vocês qual é a experiência de vocês nesse meio rural, se vocês tiveram já essa experiência em algum momento, ou se não tiveram, se vocês veem algum caminho para esse desafio. Uma ótima pergunta. Hoje nós estamos atendendo 8.000 indígenas em aldeias, todo o Brasil, população quilombola em alguns estados, com a Emater em alguns estados, o jovem rural, com o ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, na Argentina, na Costa Rica, Guatemala e no Brasil, em alguns estados também. Então, assim, conhecemos bem a pauta, e o problema, por incrível que pareça, ele converge com o problema do urbano, tá? O cara, só que no caso do urbano, o que atrai o cara para o ilícito é um monte de dinheiro, e o que não deixa ele para o ilícito e não passar fome é a assistência social, né? A transferência de renda. Mas quando tu fala para esse cara que ele pode ganhar o mesmo dinheiro que ele iria ganhar com o tráfico de drogas, ele prefere trabalhar. Só que se ele vai ganhar um salário mínimo para passar 12 horas embaixo do sol numa obra, e versus ficar do lado da casa dele ganhando 3 vezes esse valor, correndo risco, é óbvio, ele acaba ficando por casa, porque com R$1.000 ele não consegue nem sustentar a sua família, ou tem muita dificuldade disso. E no rural, o problema não é tanto a violência, mas para que aquele jovem queira permanecer no seu território, na sua zona
no seu ambiente e seguir a sucessão familiar, ele precisa enxergar algo que o movimente, como nos movimenta aqui. Ou é dinheiro, mais dinheiro do que que a família dele hoje consegue, ou é algo diferente. Então, é a agroindústria, ou, né, o turismo ecológico, rural, pedagógico, etc. Quando ele entra num outro mundo, porque o jovem, ele é jovem, né? Ele também mudou a cabeça, como nós todos utilizamos o celular, estamos aqui fazendo videochamada, esse cara também quer avançar. Ele não quer continuar plantando banana, por exemplo, nem cultivando soja e tal, como o pai dele fez a vida inteira, embora, inclusive, dê dinheiro. Mas então ele quer fazer uma coisa diferente que conecte com a realidade dos seus amigos, do mundo em que ele vive hoje. E talvez isso seja através da internet ou não, mas eu estou dando exemplos que somente tocando essa pessoa desta forma, ou com dinheiro ou com um sonho, é que essa pessoa possivelmente irá ficar, né, permanecer no campo. E isso é uma estratégia que vem lá na educação, que eu volto lá no começo da minha conversa, e também, claro, de políticas que façam com que essa pessoa compreenda a importância dele ficar, mas também não pode ser, não é um pedido que a gente está fazendo, ele tem que entender da importância e ele tem que estar feliz com aquilo. Ninguém fica o resto da vida trabalhando num lugar infeliz. Então ele tem que estar afim de estar ali. E para ele estar afim, ele vai ter que conseguir conectar com o mundo atual. E as políticas públicas não são conectadas com o mundo atual. Né? Não chega lá assim, cara, vem aprender a pulverizar a sua lavoura com drone, ou ganhe dinheiro cuidando do gado com chip, e papapá. Estou dando exemplos aqui. Ou aumente a sua produção de banana com não sei que tecnologia, com a estufa, não sei do que. Não tem. Pouquíssimo lá no Sistema S, tem alguma coisa no Senar, mas assim, tudo muito incipiente, a escala é muito pequena, porque o Brasil é muito grande, né? Eu fico aqui falando, batendo, mas, né, imagino, não estive lá sentado lá numa cadeira para dizer o quão difícil deve ser, mas né, a ideia do encontro é gerar essas reflexões. É muito pouco que se faz ainda no Sistema S, em especial no campo, é muito menos do que se faz no urbano. Mas muito mesmo, assim, longe do que se faz no urbano. Perfeito. Eu acho Daniel, muito interessante isso que o Vini acaba de dizer, porque demonstra assim, claramente o quanto o Estado e a própria escola pública está distante e quase inviabilizada para poder dar apoio a esse jovem, tanto o rural quanto o urbano. Né? Mas agora ele chamou atenção para o rural, né? Os cursos técnicos que são oferecidos não contemplam esses pequenos nichos de aproveitamento econômico, né? Que são exigidos nas zonas rurais, em que um jovem, ao se especializar, se tornaria, digamos assim, o detentor, né, de um conhecimento que pode ser transformado em profissão e dinheiro e sobrevivência. E uma sobrevivência num padrão digno, como falou o Daniel, né? Então, a escola pública não entende isso, né? Não é capaz de desenvolver isso. E a oportunidade que está acontecendo agora, ela é uma oportunidade real, no sentido de que se pode, através dos novos saberes, né, começar a pensar isso. Né? Ele falou o chip para a produção, para o controle do gado, ou seja lá o que for, né? Essas coisas que são novas, para as quais não existem técnica nem profissão ainda, né? E que, se a escola pública não oferecer, ela não conseguirá estar atualizada com a realidade do mundo e da vida, né? E não vai gerar o engajamento dos jovens, como ele disse. Perfeito. Gustavo, agora vamos ouvir o Daniel, né, Gustavo? Importantíssimo. Eu vou usar as comunidades rurais e vou também abordar aqui as pequenas cidades do Brasil afora,
e a maioria delas que depende muitas vezes da transferência de recursos, né, da União para poderem se manter. Essa parte mais agrícola, em muitos municípios, entrou em decadência nas últimas décadas, e aí a gente vê um êxodo dos talentos, dos jovens que vão para fora em busca das universidades federais, estaduais, que saem dos seus municípios, ou por conta, e outras pessoas que também têm esse êxodo por conta que houve, foram atropeladas por grandes produções agrícolas, e aquela microprodução agrícola já não tem volume para o sustento e tal, então vão para as capitais, para outras regiões, por busca de melhores salários. Eu acho que há uma oportunidade para os municípios, com a educação online das universidades e com o trabalho EAD, de se criar polos tecnológicos em seus municípios. Então, você não tem mais aquela produção agrícola ali que era o sustento do município. Então, como que se investe para que o jovem faça os cursos online e fique no município estudando faculdade de ponta? E como que se estabelece parceria com as grandes empresas nacionais e internacionais para que contrate os jovens desses municípios? Então, você imagina para uma pequena cidade, você ter um volume bacana de jovens ganhando o que se ganha nas grandes capitais, ou alguns até trabalhando para empresas internacionais, com um salário médio de mercado, ganhando em dólares ou ganhando valores de grandes capitais e gastando no município. Isso aceleraria o desenvolvimento econômico, seria recurso vindo de fora e sendo gasto dentro do município, gerando maior riqueza. E a parte pública poderia apoiar, incentivando, criando algum tipo de benefício direto para que esses jovens fiquem. Então, o jovem que fizer a faculdade online e continuar aqui, a família vai ter esse benefício XPTO, vai ter isenção de PTU, sei lá. Parceria com empresas, fala assim, contrata 50 pessoas da minha cidade, a gente está formando daqui a um ano, vai ter 50 pessoas capacitadas aqui para a gente ir virando o jogo, e aí estabelecer essa parceria entre o público, entre o setor privado, entre as instituições de ensino, e aí o poder entrar criando cadeiras, as fazendas tecnológicas, né, equipamento de internet à velocidade, onde para estudar e trabalhar no hubs, inovação e municípios que perderam a expectatividade produtiva, seja pelo êxodo de grandes indústrias que outrora foi por uma parte do movimentação financeira. Não sei se vocês viram. Caiu, Daniel, caiu por um tempo aí, Boa. Então, eu volto aqui para finalizar. Então, criando essas fazendas tecnológicas, né, com internet de alta velocidade, com equipamento, para que o jovem possa estudar e trabalhar. E aí, recuperando receita que foram perdidas em outrora, seja pelo êxodo de grandes indústrias que deixaram os municípios, ou porque vieram outras grandes produções agrícolas que atropelaram o microprodutor. E para os microprodutores que resistem, aí não há outro caminho a não ser o conceito do cluster, de olhar as outras comunidades rurais como parceiros, não como concorrentes, né? Se fundando em cooperativas ou criando sistemas cooperativos para poder ganhar volume e aí negociar e poder ter uma vantagem competitiva. E aqui eu finalizo. Daniel, muito obrigado. Queria Magna Fernandes, lá da nossa UG do Distrito Federal. Magna, nós estamos nos aproximando já do final da nossa sessão, mas com certeza tem um espaço aí para a sua observação, para a sua questão. Por favor. Ok. Bom dia a todos. Coincidentemente, esse é um tema que eu estou trabalhando na Escola de Líderes, e nós entramos num dilema nessa etapa final com relação ao que está sendo abordado aqui.
tivemos uma ideia inicial de colocarmos 3 cursos, linguística, exatas, e um curso de gestão financeira para educação pública, uma vez que aqui tem na escola particular, mas não tem para alunos da rede pública, em 2 escolas no máximo. Então, essa era a ideia inicial. Quando fomos desenvolver o projeto, entramos nas barreiras do próprio governo com relação a esse nivelamento dos alunos da escola pública com os da escola particular e assim, sucessivamente, conseguir melhores empregos, vagas no Enem, vestibulares, todos os benefícios, empresas que eles podem fazer, enfim. E, segundo orientações e tudo que a gente tem pesquisado, tem parecido ser mais viável nós comprarmos vagas em instituições como o Sebrae, Senac, do que implementar e mudar a política dentro das escolas, que não é o que nós gostaríamos realmente de apresentar. A gente queria apresentar um projeto que mudasse a rede pública, mas existem muitas barreiras. Então, a solução até aqui encontrada foi comprar algumas vagas e contemplar alguns alunos. Vamos, inclusive, entregar esse projeto hoje. Então, eu queria que vocês me dessem uma sugestão com relação a isso, porque é um pouco angustiante ver o quanto é difícil exercer realmente a política pública e trazer soluções mais plausíveis. Pessoal, eu vou pedir para vocês responderem bem objetivamente a pergunta da Magna, mas, em primeiro lugar, Magna, assim, a gente não tem que ter nenhum preconceito em relação às soluções. Né? Daqui a pouco, essa pequena escala pode ser uma grande escala. A gente tem que ser um pouco Deng Xiaoping, não fica preocupado tanto com a cor do rato, mas do gato, né? O importante é que ele mate o rato. Acho que essa é a questão. Eu pedi para o Daniel e para o nosso Vini rapidamente comentar a questão da Magna, depois já vamos partir para o encerramento. Daniel, eu vou ser bem objetivo aqui. Magna, tu está corretíssima, viu? Eu te entendo. Eu acho que o teu caminho não é o ideal, mas é o de alguma entrega. É melhor entregar algo do que não entregar nada. O outro segundo caminho seria abrir um edital, né, onde, por exemplo, entidades como a minha, do Daniel, entre outras, pudessem participar, mas aí depende muito do corpo técnico da secretaria que vai fazer o edital, porque isso pode levar de 3 a 6 meses, 1 ano, e aí não vai entregar. Então, o Sistema S acaba sendo sempre mais fácil, e por isso que o Sistema S é do tamanho que ele é, porque ele consegue fazer uma TED lá, é uma contratação diferente, né? Então é muito mais simples. E aí, normalmente, o poder público morre no que é mais fácil, não no que é o ideal. E é isso aí, minha amiga. Mas conta com a gente aí de forma voluntária, o que a gente puder fazer, já de antemão, a Besouro está à disposição. Vou pedir ajuda. Obrigada. Eu gostaria só de agregar, reforçar, eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento econômico local, a gente priorizar sempre os pequenos, né? Pensar nos menores, pensar em organizações como o Besouro, que hoje está grande, mas que um dia foi pequena, né? Se não tivesse começado, tivesse feito o primeiro contrato, não teria tantos hoje. E seguramente deve ter algum player ali perto da região, porque às vezes uma contratação dessa ela gera riqueza local, né? Então, quando a gente vai para o Sistema S, eu vejo que a mesma coisa da comunidade está indo comer no McDonald's. É melhor ela comer no McDonald's ou é melhor ela comer na tiazinha que vende o churrasquinho ou vende o lanche na esquina? É a mesma coisa. Então, por mais trabalho que dê, eu acho que a gente, enquanto gestores públicos, a gente tem que ir num caminho que nem sempre é o mais fácil, né? Queria contratar uma pessoa diversa, né? Tem muitas pessoas brancas em um espaço que eu trabalho, e foi um maior trabalho para a gente ter currículos competitivos e conseguimos fazer a contratação de uma menina indígena. E como foi importante, né? A gente acho que caiu, né, de novo. Daniel, tá Caiu não, Daniel, tá voltou? perfeito. Não, Desculpa, piscou. Estamos te ouvindo. Então, só para concluir, e aí como foi difícil, mas conseguimos um perfil competitivo, tal, né? E trouxemos. Então, às vezes contratar um pequeno player local
Pode até dar um pouquinho mais de trabalho, mas o negócio vai ficando ali, vai fomentando, enfim, pode ser interessante. Então, eu só queria deixar como dica, quando se fala de desenvolvimento local, e eu trouxe isso no final da minha fala inicial, falando de inclusão produtiva, a gente também pensar a forma que a gente contrata, que a gente se relaciona, a gente tem que ter esse olhar, que às vezes se a gente não der uma oportunidade, essa oportunidade não virá. Então, eu queria só chamar a atenção, indo na linha do que o Vini disse, só reforçando a importância dos pequenos players, que serão grandes no futuro. E eu sei que às vezes é mais fácil a gente ir para os grandes players do mercado, enfim, porque já está mais fácil tudo, mas acho que vale a pena insistir que o resultado pode ser mais impactante, gerar maior impacto social. Perfeito, Daniel. Muito obrigado. Acho que está muito bem respondida, a questão com muita propriedade levantada pela Magda. Muito obrigado, viu, Magda? Agora nós estamos partindo para o encerramento. Eu queria convidar, na sequência, o nosso senador José Fogaça, que é o presidente do Conselho Editorial da FUG, está diante do projeto O Brasil que Pensa o Brasil, no nosso grupo Inclusão Produtiva, fazer suas considerações finais e depois o nosso Guto Scherer, o encerramento institucional. Muito obrigado pelo excelente debate de hoje. E, em seguida, um abraço e um bom dia a todos. Eu estou muito satisfeito com o que nós ouvimos hoje aqui. É um momento único e estimulante, porque a gente passa a acreditar mais na humanidade, depois de ouvir o Vinícius e o Daniel. Tá? Sai com o coração um pouco mais resplandecente, assim, de esperança. E é interessante mesmo isso que o Daniel acabou de dizer e o Vinícius também acabou de comentar. Nós temos 96 escolas em Porto Alegre e, por acaso, as escolas municipais são aquelas que atuam mais na periferia, nas áreas mais pobres da cidade. Né? Como o salário da prefeitura é muito bom, né? Mas não por isso, e só pode ser professor via concurso público, via concursos públicos, como nós sabemos, por lei, é constitucional, né? Aquela questão que o Daniel comenta, o desenvolvimento local, né? Eu implantei mais de 60 creches como prefeito, mas não conseguia contratar localmente os professores e os operadores da creche, porque era obrigado a fazer um concurso qualificado e quem passava no concurso qualificado eram os pretendentes originários das áreas mais bem aquinhoadas da cidade, né? Da alta classe média porto-alegrense, ali estão os professores que vão dar as aulas nas áreas mais pobres, né? Então, essa é uma das questões que torna o Estado tão, muitas vezes, inviável no sentido de exercer concreta e eficientemente boas políticas públicas de desenvolvimento local, né? São essas estruturas burocráticas impeditivas de fazer esse trabalho. Então, só para reforçar o que o Daniel disse, e agradecendo a vocês dois e a todos que vieram ter conosco hoje, aqui pela manhã, temos aqui gente de todos os estados, né? De gente de todo o Brasil, fazendo com que esse encontro seja um encontro realmente importante. Guto, palavra contigo para encerrar. Obrigado, senador. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vinícius. A gente acompanha, eu tive a satisfação de conhecer o projeto do Daniel lá na base dele em São Paulo, conheci as estruturas físicas onde ele realiza o trabalho, e é animador, realmente, como disse o senador Fogaça, a gente saber que existem projetos, tanto quanto o Orpas quanto o Besouro, trabalhando onde, digamos assim, praticamente o poder público não atua, né? Então, saber que, de alguma forma, existe uma ação que transforma a vida das pessoas, que insere as pessoas novamente
na vida social, que leva a esse tipo de conhecimento para que elas possam buscar dignidade através do empreendedorismo, através do conhecimento dessa área tão importante. Eu, inclusive, enquanto fui vereador, trabalhei muito para que nós tivéssemos incluído na nossa grade curricular a matéria de empreendedorismo, educação financeira. Eu tenho certeza que transforma a vida das crianças para quando elas chegarem na fase adulta, na fase de trabalhar no mercado de trabalho, elas já estariam mais preparadas. Infelizmente, no Brasil, de forma geral, isso ainda não é uma realidade, mas quem sabe a partir do Educação do Futuro a gente possa apresentar essa proposta mais concreta, com cases de sucesso, com a realidade que acontece, principalmente nas periferias, onde a população enfrenta grandes dificuldades. A gente ter essa política pública acontecendo é animador. Então, muito obrigado aos dois e que a gente possa conhecer, através de vocês, inclusive outros projetos desses que ainda não chegaram ao nosso conhecimento, ouvi-los também, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a construção dessa política pública, para que a gente possa entregar o MDB, entregar os nossos mandatários, que é o motivo da Fundação estar discutindo isso, é poder transformar isso numa proposta de política pública, para que os gestores do partido, com o tamanho da capilaridade que o MDB tem, com o número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de secretários municipais, que a gente possa chegar em todos os rincões, em todos os cantos, em todos os municípios desse país, levando uma ferramenta de solução de vida para as pessoas, assim como diz nosso presidente Alceu. Então, muito obrigado em nome da Fundação a todos que participaram aqui, a todos que nos assistem essa discussão que ficou gravada nas nossas redes sociais. Tenho certeza que daqui a uns dias a Fundação vai apresentar um documento de inclusão produtiva e as contribuições dessa manhã farão parte dele. Muito obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, senador e todos os presentes. Vini, prazer estar aqui com você nessa manhã. Lisa, obrigado aí pela mediação. Sigo à disposição da Fundação. Daniel, nós temos que fazer uma... Vinícius e Daniel, nós temos que conectar vocês em São Paulo. Quando nós estiver lá ou vocês estiverem em Brasília, nós temos que sentar para vocês conhecerem pessoalmente. Com certeza, Guto. Um abraço, até mais. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Prazer.